Namaskar, aqui é Didi Shivani, monja de Tantra Yoga da Ananda Marga. Hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto que fala sobre o espírito da sociedade em diferentes eras de transições e qual que é a era ao qual nós estamos vivendo hoje e quais as recomendações de Shri Shri Anandamurti para essa presente era, né? E qual é a próxima era que virá na sequência. Então, antigamente, né, a primeira era lá nos tempos muito antigos, as pessoas viviam com um espírito de prática espiritual. Era a era chamada de era da Satyuga, a era do ouro. Então, toda a sociedade, ela tinha uma meta em comum, que era a autorrealização do Dharma, realizar o teu Dharma, alcançar a iluminação. Então, a prática espiritual era o centro, né, era o centro, assim, dos interesses, né, que movia a sociedade. Então, todo mundo tinha a prática espiritual como algo muito precioso. Eles morriam para defender a sua prática espiritual, morriam pelo seu Dharma, né? Então, a espiritualidade era tudo, era o centro. Então, essa sociedade era muito unida e eles compartilhavam seus alimentos e reconheciam os direitos de todos a ter acesso a esse conhecimento. Inclusive, até ajudavam seus inimigos, respeitavam, né, o direito dos seus inimigos de aprender a prática espiritual e acabava ensinando para eles esse conhecimento. Então, é a era onde as pessoas são guiadas por uma consciência espiritual, né? E com o passar do tempo, como eles eram muito voltados mais para a espiritualidade, eles não tinham muito cuidado assim com as necessidades físicas, com o mundo material. Então, volta e meia, né, tem que enfrentar dificuldades com o ambiente, com a geografia local. Então, devido a essas dificuldades, algumas pessoas foram se desenvolvendo mais mentalmente, intelectualmente. E no momento que a sociedade começou a ser mais conduzida por essa mentalidade, por essa intelectualidade, essa era já foi transformada na era, essa era de Satyuga passou a ser a era de Tetra Yuga, a era do prata, a era de prata, onde as pessoas são mais obcecadas por sua capacidade intelectual, por sua capacidade mental. Ainda assim, elas tinham como objetivo da sociedade a realização espiritual, a autorrealização espiritual, mas elas também reconheciam, elas eram mais organizadas devido à sua mentalidade um pouco mais, né, desenvolvida, e elas reconheciam os direitos de justiça, né? Elas tinham ainda esses direitos de justiça, tinha ainda um espírito de união e respeitavam, né, as pessoas, tanto as pessoas que tinham alto nível intelectual respeitavam ainda as pessoas que eram menos desenvolvidas, um pouco menos. Enfim, essa era do Tetra Yuga. Ela passou, devido a mente estar mais sendo valorizada, começou a se desenvolver mais intelectuais e por conta disso, com o passar do tempo, diferentes ideias, né, começaram a surgir e o que causou conflitos e uma leve degeneração da sociedade. Quando a sociedade ela se degenera um pouco mais, né, quando ela da espiritualidade ela caiu para a mentalidade, e por conta desses conflitos, né, de ideias diferentes intelectuais, ela se degenerou ainda um pouco mais e entrou na outra próxima era, que é do Apara Yuga, que essa era é a era onde as pessoas são dominadas pelo corpo físico, então pelos instintos de sobrevivência, né, medo. Então não, é um espírito mais de competitividade, não tinha muita ordem, né, ficou meio bagunçado assim a sociedade e eles não toleravam nenhum desaforo. Então, se vinha alguém, qualquer desaforo, eles entravam em guerra, em briga, e acabavam até aniquilando seus inimigos, né? Na crueldade, assim. Então, essa era onde as pessoas eram mais guiadas pelo corpo, ela demonstra que é uma era a qual ela é menos desenvolvida da era, né, da Tetra Yuga, que é mais mental, e o da Satyuga, que é mais espiritual. Então, por conta desses instintos. E com o passar do tempo, a sociedade, né, entrou na era ao qual nós estamos hoje, que é chamado a era de Kali Yuga, a era do bronze. Essa era do bronze, ou era do ferro, perdão. A era do bronze é a era, né, das pessoas que são mais dominadas pelo corpo. E a era do ferro é a era a qual nós vivemos hoje, que é chamada de Kali Yuga. É aonde vocês vão observar isso bem claro na nossa sociedade. As pessoas, elas são orientadas pela comida, pela alimentação, e são grosseiramente apegadas
aos objetos materiais, né? Então, nesse ponto, quando a gente tem muito apego com relação à comida, a gente ingere muito alimento, tudo gira em torno da comida. Se a gente for parar para olhar hoje, né, não tem uma reunião que dificilmente não tenha algo ali para comer. As pessoas estão obcecadamente apegadas à alimentação, né? E esse apego à alimentação dificulta a prática espiritual, porque você acaba, né, comendo em excesso, comendo mais do que o necessário, e isso demanda muita energia para a sua digestão e acaba, né, ficando sem vitalidade, sem energia para fazer prática espiritual. Então, nesse ponto, Shri Shri Anandamurti ele recomenda que nós devemos desapegar um pouco, as pessoas que conseguirem desapegar um pouco dos alimentos, da alimentação, da dependência da alimentação, elas vão ganhar mais liberdade e mais capacidade para fazer práticas espirituais mais profundas, né? E é por isso que ele recomenda fazer jejum regularmente. Algumas pessoas ele recomenda fazer jejum 4 vezes ao mês, e algumas pessoas ele recomenda fazer 2 vezes ao mês, justamente com esse espírito, né, de desapegar da dependência do mundo material, das coisas materiais, e se conectar diretamente com essa fonte que nutre o universo inteiro, que é a consciência cósmica suprema, né? E para fazer essa conexão é preciso, né, dentro da Ananda Marga nós fazemos, além de ver consciência divina em tudo, em todos, né, o espírito de Brahmacharya, nós fazemos a prática da meditação, da sadhana. Então, é uma forma, dentro da prática da meditação, a gente já está trabalhando, né, pratyahara, que é o desapego, fechar os órgãos sensoriais, desapegar do mundo externo, né, e se conectar, direcionar a mente para essa consciência cósmica. Você se conecta com ela, com a fonte de abundância, você recebe toda a abundância, você se torna a abundância, né? Então, nesse ponto, você fica sendo sustentado, nutrido, né, por essa conexão direta com a fonte. E você percebe, né, durante o jejum, que a sua fonte de energia, de consciência, de vitalidade, de força, ela não vem de si mesmo, não vem de você mesmo, e não vem dos alimentos. Ela vem dessa conexão da nossa mente individual com a mente cósmica universal, direto com a fonte. Então, esse tipo de jejum é chamado upavasa, é um jejum com objetivos de prática espiritual, de progresso espiritual, né? E falando em progresso, né, quando você... falando em progresso, progresso só é o progresso verdadeiro na esfera espiritual, né? Que você, na esfera espiritual, você você vai progredindo de uma forma infinita, não tem fim, né? Mas agora você vê as pessoas que estão buscando muito, né, apegadas ao mundo material, as coisas do mundo material, muito apegada aos conhecimentos mundanos, né, desenvolver a parte de conhecimento ou intelectualidade, elas não vão ter um progresso verdadeiro no sentido do termo, porque esses 2 níveis são limitados. Uma porque o mundo material é um mundo limitado, né? E na parte do campo da mente, do conhecimento que nós vamos adquirir, sempre vai ser limitado, porque está relacionado a esse mundo material, né? Então, a nossa sede de conhecimento, a nossa sede de felicidade, ela é infinita, nunca vai poder ser saciada com coisas limitadas. Então, o verdadeiro progresso, Shri Shri Anandamurti fala que é na esfera espiritual, e para ter um progresso na esfera espiritual, é necessário fazer prática de sadhana, meditação, expansão da consciência, expansão do ectoplasma. Então, gente, nessa era que estamos vivendo, né, onde as pessoas estão muito apegadas na alimentação e também aos bens materiais, devido a essa obsessão, nós vamos passar por uma crise de escassez, que pode ser que esteja acontecendo agora, né, com essa coronavírus que nós estamos vendo, né, as pessoas se isolando e estocando alimentação, e, enfim, pode ser que aconteça uma crise, uma escassez de alimentos. E aí, esse é um momento que significa uma transição para a era uma outra era, a era de Satya Yuga novamente, onde nós vamos nos tornar novamente orientados
pelo sentimento, né, de espiritualidade, de onde o Dharma, a prática espiritual, vai ser a meta do progresso da sociedade. Então, só que nesse momento de transição, o Shri Shri Anandamurti ele recomenda que nós nos unimos, né, dividimos os nossos alimentos, né, que a sociedade ela tem que se unir, dar as mãos, né, dividir os alimentos, os bens que nós temos com todos e implementar, com o esforço coletivo, implementar o novo sistema socioeconômico baseado na espiritualidade que ele chamou de Prout, teoria da máxima utilização progressiva. Porque somente essa teoria do Prout, por ela ser baseada na espiritualidade, ela garante para as pessoas atender às suas necessidades básicas físicas, o seu desenvolvimento psíquico e o seu progresso espiritual. Então não tem como a gente ficar de braços cruzados esperando isso acontecer milagrosamente. Não vai. Nós vamos ter que, a sociedade vai, no momento da crise, nós vamos ter que nos unir, né, e implementar esse Prout, né, através do esforço coletivo. E ele fala assim, no momento da transição, uma coisa que nós precisamos manter com regularidade para a gente fazer uma passagem bem tranquila para essa nova era da espiritualidade que é bem melhor do que agora, né? Nós precisamos manter regularmente meditação 2 vezes ao dia, né? E praticar estritamente os princípios de Yama e Niyama, princípios éticos universais, né, do yogi. Então essas são contribuições de Shri Shri Anandamurti. Nós estamos numa era de Kali Yuga, passando para a era de Satya Yuga, a era onde nós vamos ser mais orientados por uma consciência espiritual, uma nova sociedade, né, com princípios neo-humanistas, com um sistema socioeconômico baseado na espiritualidade, onde nós vamos ter uma grande família universal de mãos unidas. Um grande abraço de Shivani. Namaskar. Espero que eu tenha contribuído.